muita alegria que nesse momento dirijo-me a todos os membros e congregados da Igreja Evangélica Batista da Várzea para agradecer inicialmente a Deus e aos irmãos na ocasião em que completo, pela graça e misericórdia do Senhor, 37 anos de ordenação ao ministério pastoral, ao ministério da Palavra de Deus. A Igreja da Várzea, desde o início, teve sua participação. Fui 2 anos seminarista na Igreja Evangélica Batista da Várzea, primeiro e segundo ano de seminário. Depois trabalhei 2 anos no interior, viajando todos os finais de semana. Não é? E, passado 2 anos, fui convidado para auxiliar na pregação, quando a igreja estava sem pastor, com comissão de sucessão pastoral trabalhando. E a partir daí, tenho certeza que Deus nos chamou, através dos irmãos, da liderança da igreja, para que pudéssemos iniciar a obra que Ele colocou em meu coração, né? Tinha colocado há mais de 40 anos atrás. Irmãos, então eu quero agradecer ao Senhor, agradeço muitíssimo ao Senhor, porque tudo Ele fez em nossas vidas. E agradecer aos irmãos, à igreja, porque essa igreja tem sido instrumento de Deus em minha vida. E da minha família toda, de meus filhos, de minha esposa. Não é, irmãos? Eu quero deixar este registro. Irmãos, a vocação e a chamada são personalíssimos, são pessoais e acontecem individualmente. Agora, a efetivação, a realização, a execução do ministério, esse é coletivo. E quando Deus coloca diante de nós um coletivo como a Igreja Evangélica Batista da Várzea, irmãos e irmãs, historicamente, todos eles dedicados à obra do Senhor. E nessa quadra, nesse tempo, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada criança, meu coração se enche de alegria. Primeiro, pela misericórdia do Senhor. Segundo, porque o Senhor nos fez chegar até aqui. Nos colocou no seu ministério, na sua obra. E os irmãos todos e irmãs têm sido instrumento de Deus. As mãos, nossas mãos, todas elas, inclusive as das crianças, as mãos das crianças, postas no mesmo arado durante 37 anos. Eu louvo a Deus por isso. Agradeço aos irmãos, agradeço a minha família toda, agradeço a meus filhos, a minha filha, a minha esposa, a Nádia, agradeço a todos aqueles que Deus colocou em minha vida para que fossem bênção na minha vida e assim o Senhor efetivasse o ministério que Ele tinha preparado e tem preparado. Muito obrigado, irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus, Senhor da igreja, seja dada a Jesus, ou sejam dadas a Jesus, o supremo pastor da igreja. Deus seja louvado. Amém. Graça e paz, amados. Estamos mais uma vez presentes online. Em breve iremos nos reunir presencialmente, de forma física, né? Mas Deus trabalha em nós de modo que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos e nos aproximar mais dele quando colocamos em prática esse conhecimento. A gente só consegue conhecimento quando a gente busca. E aqui é o lugar. Escola Bíblica Dominical, lição 7. A gente vai aprender verdadeiramente o que é o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração. O Pai Nosso são palavras vãs, repetidas ao vento. O fato é que algumas pessoas, e eu penso que a maioria dos brasileiros, por conta do sincretismo religioso, por conta de influências do mundo oriental, né, ali Índia, tem usado o Pai Nosso mais como um mantra, né? A gente vai perceber aqui, ao longo da lição, o que a Bíblia fala sobre esses versos, né? Pai Nosso. Está lá no livro de Mateus. Tem Mateus e tem Lucas. A gente tirou Mateus 6, 9 a 11. É o que a gente vai ler. A gente vai ler exatamente o Pai Nosso, tá?
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É interessante que a lição vai abordar só até o 11, né? Tem a próxima lição de domingo é 2, né? Pai Nosso, a oração de Jesus, 2. Vamos orar, amados? Pai, estamos na tua presença, porque queremos aprender mais de ti. Queremos colocar em prática, Senhor, o caráter de Cristo, para que possamos ser verdadeiras testemunhas e que possamos levar outras pessoas, através das nossas ações, a te conhecer. Queremos ser um farol que aponta para ti, Senhor. É tudo que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu gostaria de pedir desculpas, né? Não tenho como fazer o nosso cão parar de latir. Eventualmente vocês vão ouvir aí uma sinfonia de um latido no áudio. Eu não tenho como fazer ele parar. Nesse momento assim ele se comunica com os outros animais. Amados, a lição de hoje tem como tema Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. E de fato, Jesus Cristo, quando os discípulos falaram com Jesus, perguntando, dizendo a Jesus Cristo, Mestre, ensina-nos a orar, Jesus Cristo disse assim, quando orardes, orardes assim. E aí ele declamou o Pai Nosso, o famoso Pai Nosso, falado aos 4 cantos. O objetivo da lição é compreender os princípios de oração ensinados por Jesus, porque quando Jesus Cristo disse, quando orares assim, ele não estava dizendo para a gente exatamente repetir as palavras que ele estava dizendo, que aí seria meras repetições de palavras, né? Ele estava dando um modelo, um arcabouço, um conjunto, algumas diretrizes, para a partir daí a gente se relacionar com Deus, conversando com Ele. Mas a gente vai analisar ao longo da lição que esse Pai Nosso está lá construído alguns valores que a gente tem que colocar nas nossas orações. É um espírito. O nosso eu deve estar recheado desses valores. Então, ao término da lição, a gente precisa compreender os princípios de oração ensinados por Jesus. São esses princípios que a gente vai demonstrar aqui. E a gente vai entender que, diferente dos judeus do tempo de Jesus Cristo e lá de Davi, do período antigo, nós podemos chamar Deus de Pai. Deus, é o nosso Deus. E esse Deus é o nosso Pai. Então, a gente vai exercer cada vez mais, quando nos dirigimos a Ele, chamar Ele de Pai. A gente deve iniciar nossas orações motivadas por amor e por um senso de temor. Também a gente não pode orar de forma jocosa, né? De forma irreverente. Não, a gente vai se relacionar com o Pai com respeito e com temor. Afinal de contas, estamos falando com o nosso Pai, né? E orar para que a vontade de Deus seja feita entre nós, assim como é feita nos céus. Ou seja, nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Como Ele é soberano nos céus, nós nos prostramos aqui na terra e nos desarmamos do nosso ego para que Ele exerça a soberania sobre nós. Ele é soberano. Então, quando Jesus Cristo disse, seja feita a nossa vontade, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ele está falando sobre essa questão da soberania e da nosso posicionamento
de espírito ante a soberania de Deus. Alguns princípios, amados, que precisa ter na oração, né? Foi estabelecido nesse momento. É preciso ter discrição, humildade, é preciso ter prioridade, né? A gente precisa explicitar na oração o que é prioritário. Quando eu digo explicitar na oração, não é na verbalização, é no teu espírito. O que é que tu estás priorizando, né? Então, prioridade da oração, particular, discrição e humildade, objetividade, sem vãs repetições e confiança no cuidado paternal de Deus. Nos versos, né, nos versículos lidos que a gente leu aqui há pouco, foi dito: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. E aí a gente tem a primeira premissa, né? Jesus nos ensina a recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Não há de se falar aqui, amados, você ter uma conduta totalmente distante de Deus, irreverente, né? Agredindo frontalmente a Deus com as suas ações, e você achar que, de forma mágica, algumas palavras vão fazer acontecer aquilo que você deseja, como se você estivesse num balcão de negócio, né? Os irmãos mais antigos sabem o que eu vou dizer aqui. Hoje em dia é mais supermercado, mas antigamente tinha chamada venda, que as pessoas chegavam no balcão e pedia, e o funcionário que estava do outro lado do balcão ia lá, pegava e entregava ele ia embora satisfeito. E fica insatisfeito quando não tem o produto. Não, nosso relacionamento com Deus não é assim. Jesus Cristo ensinou em Mateus e em Lucas, com relação à oração do Pai Nosso, que a nossa oração é um relacionamento. É um relacionamento de subordinação, é um relacionamento de aceitar a sua soberania. É um relacionamento de entender que Ele é o nosso Pai e que devemos honrar o seu nome. Então, o que é honrar? Eu honro. Você honra, amado. Honrar é se preocupar em não entristecer. Honrar é se preocupar em alegrar. Então eu quero não entristecer o coração de Deus. A minha vida é devotada para promover alegria e levar o nome de Deus às outras pessoas. Isso é honrar. Honrar é quando as pessoas olham os seus atos, as suas ações e vê em você o nome de Deus. Então você carrega na sua essência o Espírito Santo de Deus. Você honra o nome de Deus. Então não há de se falar aqui em oração quando você não tem tido um espírito contrito e voltado para as coisas do alto. É interessante que muitas pessoas, isso é um equívoco, entendem que a oração do Pai Nosso é para ser feita, assim, exatamente como Jesus Cristo repetiu. E é feita isso muitas vezes, em muitos lugares, inclusive em muitas igrejas. Eu não estou dizendo que isso é errado fazer, mas isso não é uma oração, né? Isso é uma liturgia, e que é interessante a gente perceber, e precisamos explicitar isso, demonstrar isso para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são mais voltadas para o sincretismo religioso, para o misticismo. A gente precisa dizer a essas pessoas que isso são meras palavras, são repetições de palavras. Eu tenho a dizer que tem um pouco aí, uma influência muito grande, amado, da religião, do hinduísmo, com relação ao mantra, né? Alguns aqui não sabem. Mantras são palavras repetidas lá na religião do hinduísmo, na Índia, né? Índia, China, eles repetem muito mantra. Mantra são repetições de palavras. Me parece que quando eu o tempo todo fico orando, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Pai Nosso santificado, sem ter uma vivência prática de vida cristã, eu estou repetindo palavras e eu estou fazendo um mantra, né?
É o famoso compre batom, aquele comercial. Então, o Pai Nosso não é um mantra que as pessoas têm, que quando a gente falar essas palavras mágicas, as coisas irão acontecer assim como você quer. Pai Nosso é muito mais, amados. A oração do Pai Nosso é um modelo do qual nós iremos aprender a nos relacionar com Deus. Ela funciona exatamente como um modelo para a nossa vida de oração, né? Jesus nos ensina a chamar Deus de nosso Pai. Quando ele disse, Pai nosso que estás nos céus, precisamos reconhecer Deus como Pai. Oh, amados, como a gente consegue reconhecer Deus como um Pai? Eu estou falando o ser humano in natura, o ser humano, a humanidade distante de Deus, ela assim, de repente? Não. Precisamos ter um conhecimento pleno do plano de salvação, sermos tocados pelo amor de Deus. Deus nos provoca primeiro e nós respondemos a Ele com o Pai Nosso. Ou seja, nós respondemos a Ele como, meu Pai, estou aqui. Seja feita a tua vontade. Então, quando a gente fala em oração, a gente fala em filhos de Deus, né? A gente fala em pessoas que foram uma vez atingidas pelo amor de Deus, foram regenerados e hoje eles se relacionam num diálogo. Sim, porque oração não é um monólogo. Oração é um diálogo. Você fala e Deus fala também. E você precisa estar atento às palavras de Deus. Inclusive, estar com o espírito disposto a aceitar as suas determinações, orientações, designações, né? É verdade que o nosso conceito de Deus como Pai pode ser aprimorado ou dificultado em função da nossa experiência familiar, né? Então, quanto mais a gente busca as coisas do alto, mais a gente se aproxima mais desse Deus e mais a gente se relaciona mais com Ele como um Pai e a gente conversa com Ele mais e se distancia mais daqueles momentos litúrgicos e solenes. É uma conversa constante. Se lembram? Orar sem cessar? É assim. Orar sem cessar não é que você não vai fazer mais nada e vai ficar orando 24 horas, aquela oração que os fariseus faziam. Não. Orar sem cessar é você vivenciar 24 horas a vida cristã. Orar é muito mais do que meras palavras, né? No segundo tópico, amado, temos, abordando aqui, em segundo lugar, Jesus ensina que a vida da maneira como nós a vivemos ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Nós, amados, por mais que nos esforcemos, nunca, com os nossos próprios esforços, vamos conseguir, com as nossas ações, ser achado em graças aos olhos de Deus, né? Precisamos, e aí o interessante é que a gente se alegra nisso, o Espírito Santo, ele nos ajuda nesse sentido. É o Espírito Santo que intercede por nós. Veja como Deus é misericordioso. Porque para a gente se relacionar com Deus de forma plena, a gente precisa estar conectado com Ele de forma plena. Mas a gente ainda existe o velho homem dentro de nós. E aí o Espírito Santo vem e intercede por nós. E nos meio que traduz a nossa oração. Ele sabe lá no íntimo do nosso ser o que a gente está, o nosso anseio. E Ele leva a presença de Deus. Sim, porque o Espírito Santo, ele também é Deus, né? Então, quando ele diz assim, na oração, quando Jesus Cristo diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós nos submetermos à vontade de Deus. Tem muitas pessoas que vai orar a Deus, pedir a Deus, eu quero um carro. E ele meio que determina que Deus dê um carro a ele. Porque ele é um servo bom e fiel, porque ele fez isso e aconteceu.
e de modo que ele merece um carro e ele não aceita que seja um Palio, tem que ser uma BMW. Essa oração é distante da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou os amados não se lembram quando Jesus Cristo, enquanto homem aqui na terra, orou pedindo a Deus: Pai, passa de mim esse cálice. E depois ele disse assim: mas seja feita a tua vontade. Então, assim como Jesus Cristo se portou aqui na terra, a gente deve aprender com ele e orar como ele orou, né? No terceiro tópico tem o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina a confiar em Deus para suprir nossa vida. E aí, na oração, amado, a gente tem uma dependência de Deus. É preciso seja explicitado o seu espírito de dependente. Eu preciso reconhecer, eu preciso me desarmar, tirar o meu ego de lado, que eu sou, que eu faço e aconteço. Ou melhor, as pessoas dizem assim: eu não faço nada, quem sou eu? Não tenho condições, né? Deus faz tudo e Ele sabe que eu sou um homem honrado e Deus nos fez cabeça e não cauda, portanto eu quero de Deus. Não, amados. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu estou pedindo a Deus já hoje e sei que Ele vai me dar o pão nosso de cada dia. É a experiência do maná lá com Moisés. É a confiança de que Ele vai me dar o pão hoje. E o pão de amanhã, amado, Ele vai me dar, já está garantido. Já está certo. Ele já me deu. Né? Então devemos exercitar essa confiança nas nossas orações. Eu todas as vezes aqui, você percebe, exercitar a confiança nas nossas orações. Eu quero dizer que a oração é um espírito, é uma postura sua, né? E aí, o efeito disso é o cão tá latindo, né? Peço desculpa de novo. O efeito disso é que você, quando vai falar, você fala com o reconhecimento da confiança. Os amados não percebem que quando a gente está falando com as pessoas, a gente está falando, eu vou falar com alguém, e eu percebo que aquela pessoa não está tendo muita confiança em mim. Eu percebo pelo que ela fala, mas o que ela fala necessariamente não é o que ela é. Não é assim? A gente está percebendo pelo que ela fala que ela não está tendo confiança. Porque a fala é o resultado. O que você é mesmo está dentro de você. E aí culmina quando você expressa. Você vai expressar o seu desejo. E aí quando você deseja aquilo que você quer irremediavelmente, você está confiando realmente nas posições de Deus? Eu me lembro de uma pessoa que chegou até mim há um tempo atrás, muito tempo atrás, né? Pedindo que eu orasse por ela. Era uma moça pedindo que eu orasse por ela. E em um dado momento, eu disse a ela que, olha, ela contou a história, seja feita a vontade de Deus. Ela disse: mas é porque eu tenho medo que Deus não queira. Você está com medo que Deus queira outra coisa para você, e você quer uma coisa diferente da que Deus quer. Você está querendo lutar com a vontade de Deus. Eu peço que você peça a Deus misericórdia e que o Espírito Santo atue no seu coração e quebrante seu coração, para que você possa se prostrar diante de Deus e que você faça assim como Jesus Cristo, seja feita a vossa vontade. E que possa, ao longo dos seus dias, nas suas ações, nas suas atitudes, fazer o que Jesus Cristo falou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Precisamos aprender a orar com Jesus. Significa aprender a conhecer mais o Senhor Deus e a honrar o seu nome. Né? Temos aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores,
e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória. Quando eu peço a Deus, não nos deixes cair em tentação, eu preciso também ter postura, né, de fugir, de não entrar na cilada do diabo, né? Eu preciso ter cultura para não cair na tentação também. Eu quero dizer que a oração não é algo que eu vou pedir a Deus e Deus vai me dar. A oração não nos faz um passivo. A gente não age com passividade. A oração, o verbo orar, ação, oração. A oração, ela impõe de nós também ação. Então, quando eu peço a Deus algo, primeiro eu preciso pedir a Deus, abrir o meu coração e falar assim, é evidente, eu posso falar aquilo que eu desejo, né, a Deus, mas eu preciso me submeter à vontade dEle e eu preciso também ter atitudes no dia a dia, né? Então, que nos deixe cair em tentação, mas eu vivo constantemente no limiar da ribanceira do precipício. Aí não é assim. Eu preciso ter cultura, né? Cultura espiritual, buscar as coisas do alto, né? Venha a nós o teu reino. É assim que Jesus Cristo falou. Foi assim que Jesus Cristo disse para nós orarmos. E a oração implica em postura, em mudança de atitude. A oração também é um diálogo. Quando eu estou com o espírito quebrantado, eu me volto a Deus e ouço o que Deus tem a dizer à minha pessoa. E eu faço o que Ele está dizendo, né? Então, para encerrarmos, temos... eu vou traduzir o Pai Nosso, tá? O Pai Nosso, ele está falando de relacionamento com o Pai, quando ele diz Pai Nosso que estás nos céus. Ele está falando de reverência diante dele. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele está falando de deferência às coisas do reino. Eu vou explicar isso melhor. Deferência é você, dar prioridade. Eu faço deferência a tal pessoa, eu estou dando prioridade a ela. Então eu preciso também dar deferência às coisas do reino. Venha a nós o teu reino. Eu preciso dar preferência à sua soberania. Eu não estou anulando o meu eu. Eu sei que ao longo, né, do nosso crescimento espiritual, com a maturidade cristã, iremos estar de tal forma que a nossa vontade ela é igual à vontade de Deus. Mas nem sempre, porque muitas vezes a gente não está no nível de maturidade tão alta a esse ponto, e eu penso que isso só vai acontecer quando Jesus Cristo vier. Então existe uma vontade minha e existe a vontade de Deus. Entre a minha vontade e a vontade de Deus, preferência para a vontade de Deus. É assim a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade. E aí eu vou colocar um adendo. E não a minha, né? E de sua dependência divina. Pai Nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O padrão do mundo. O padrão do mundo e o padrão do céu. O padrão do mundo, você tem mentira, né? O padrão do céu, você tem verdade. Sim, o que é que isso tem a ver, Benobi, com o Pai Nosso? É que as pessoas, muitas vezes, e a gente precisa ficar atento para não cair nesse mesmo erro que eles cometem. Ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, mas o Espírito dele não está querendo que Deus seja o seu Pai, porque Pai disciplina. E muito menos quer que Deus faça a vontade dele. As pessoas são motivadas pela ganância no padrão do mundo. No padrão do céu são motivadas pela justiça. A justiça de Deus. Cada um quer servir do seu próximo. No padrão do mundo. No padrão do céu, cada um serve ao seu próximo. Eu acho muito interessante e me toca muito quando eu ouço orações
pedindo não por mim, não pela própria pessoa, mas pedindo por outras pessoas, né? Veja bem, quando eu digo assim, eu peço pelo meu filho, para ele ter um emprego, não, pedindo por mim, né? É por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu amigo, pelo meu vizinho, pelo meu pai, pela minha mãe. Eu acho muito interessante e eu conclamo que a gente tenha mais essa questão de solidariedade, que peça a Deus em favor de pessoas que você nem conhece, até pelos seus inimigos, pessoas que eles nem em nenhum momento vai ter uma retribuição para você, ele não vai agradecer, mas peça a Deus. É solidariedade, a gente está aqui para servir as pessoas. Tenho dito isso, amado. Esta é a lição do Pai Nosso que está nos céus, né? Para hoje. A gente aprendeu que o Pai Nosso, recitado por Jesus Cristo, quando os discípulos falaram para ele, ensina-nos a orar, e Jesus Cristo falou isso, necessariamente não são exatamente essas palavras que a gente deve dizer, mas a essência do que tem dentro dessas palavras, o conteúdo, né? Uma postura que a gente deve ter, e aqui eu vou acabar repetindo tudo de novo, tá? Amém, amados? Fiquem na paz. Domingo que vem será a continuidade dessa lição. Que Deus nos abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos amados, minhas irmãs queridas, tudo bem? Espero que todos estejam bem nesse momento. Trago aqui primeiro o momento de avisos com os aniversariantes, como todos os domingos a gente tem feito. E você que está fazendo aniversário, que não tem seu nome aqui, se sinta também abraçado, tá certo, meu irmão? E vamos procurar a Secretaria da Igreja e atualizar os seus dados, tá? Então, quem está fazendo aniversário dia 31 de agosto é o nosso querido irmão Sérgio Buriti. Irmão Sérgio, Deus te abençoe. No dia 2 de setembro, nós temos 3 jovens fazendo aniversário. Jovens. João Vitor Santana, Deus te abençoe. Ana Beatriz Marques, Deus te abençoe. E minha querida irmã Maria Auxiliadora Almeida. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E vamos manifestar a gratidão a Deus por mais um ano de vida. E com certeza pelo seu cuidado e a sua proteção sobre cada um de vocês. Que Deus abençoe. Bom, irmãos, continuando esse momento de celebração, venho aqui em nome de toda a igreja IEBV agradecer e louvar a Deus pela vida dos nossos 2 pastores. Pastor José Deusarte, que completa 19 anos no seu ministério pastoral, e o nosso querido pastor Pedro, que foi consagrado na nossa igreja há 37 anos. Então, que o Senhor continue dando toda a direção dos seus ministérios e que os senhores possam estar sendo guiados pelo Senhor e, acima de tudo, guiando o seu rebanho com muito amor e carinho e dedicação, como vocês têm feito. Que o Senhor venha abençoar ainda mais a vida dos pastores. Amém? E trago aqui os momentos de avisos. Um aviso muito importante, irmãos, é que no dia 2 de setembro está havendo um grande mutirão. Então você, irmão, que está aí com força, vigor e disposição, venha participar desse mutirão junto conosco. Estaremos durante toda a manhã e toda a tarde desenvolvendo essa atividade do mutirão de organização do nosso templo. E por que estaremos organizando o nosso templo? Porque já houve uma reunião com toda a liderança da igreja e foi decidida uma data de retorno. Então, existe uma comissão especial que vai estar passando todas as informações, irmãos, desse retorno dos nossos cultos presenciais. Mas a melhor parte é que ainda vamos continuar divulgando os nossos cultos pelo YouTube e por todos os canais que temos usado até o momento. Então, fique atento aí no grupo do WhatsApp, porque são informações importantes. Agora, vale reforçar que crianças, idosos e pessoas que façam parte do grupo de risco ainda não vão poder participar, irmãos. Então, é um cuidado que cada um de nós precisamos ter essa sensibilidade para voltarmos todos com segurança. Mas agradecemos ao Senhor, né,
Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui, porque conseguimos ver as suas maravilhas. Diante de tudo que vem acontecendo nesse período, desde que paramos os nossos cultos presenciais. E trago também um versículo da parte do Senhor que diz o seguinte: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma fortaleza eterna. Esse versículo está em Isaías 26, versículo 4. Então, continuemos aí, irmãos, confiando naquele que é eterno e poderoso. Que o Senhor nos abençoe. Olá, irmãos, a graça e a paz, mais um culto que se inicia, e o Senhor possa abençoar a nossa manhã e a manhã de todos os irmãos. Para começar nosso culto, vamos fazer a oração inicial. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, ó Pai, por estarmos em comunhão, Pai, cada um em suas casas, em segurança, mas o Senhor sabe todas as coisas, Senhor, que o Senhor possa estar dando saúde e derramando Tua graça sobre a nossa vida, Senhor. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, como alguns dos irmãos já sabem, nós estamos no mês da Juventude Batista e por isso vamos agora falar o tema e a divisa. Vamos lá? Tema: celebrando a glória de Deus, sendo jovens, seguros e firmes na fé. Divisa: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo. Bom dia, irmãos, graças e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos alegres nessa manhã, celebrando que o nosso Rei Jesus, ele ressuscitou. Então, nessas canções nós vamos estar exaltando o nosso Deus e nos alegrando por tamanha obra que Ele fez nas nossas vidas, mesmo sem nós merecermos. Então eu convido você a cantar aí da sua casa junto conosco com muita alegria no seu coração. A qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Por quanto era impossível fosse ele retido por ela, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. A qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Por quanto era impossível fosse ele retido por ela, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, 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 venceu a morte, ressuscitou, ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, 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 venceu a morte, ressuscitou, ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, venceu a morte, ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, ressuscitou.
se dobrará. É Jesus o Rei, Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor para sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Rei de misericórdia, de maravilhosa graça, Rei louvado entre as nações, por toda língua, povo e raça. É Jesus o Rei, Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor para sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti a honra e o louvor para sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. O Rei que me salvou, poderoso em seu amor. O Rei que deu a vida em cada gota do seu sangue. É Jesus o Rei, Senhor, Cordeiro Salvador. Só a ti a honra e o louvor para sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti. Só a ti a honra e o louvor para sempre. Só a ti domínio sobre o céu e a terra. A glória entregamos só a ti. Só a ti. Glória. Só a ti. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos jovens e firmes, ó Pai, para servir em Tua obra, Pai. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos fortificando, Senhor, cada vez mais.
nos dando a tua sabedoria, Pai, para continuar, Senhor, levando a tua palavra para todas as pessoas e para as pessoas que são jovens também, ó Pai, que possam vir conosco a trabalhar para a tua obra. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Salmo 96, 8. Graças a paz, irmãos, a palavra de Deus nos fala no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Nessa hora nós vamos orar, agradecer a Deus pelo seu provimento em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, mesmo em meio a esse problema, a essa pandemia. Ore junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem uma provisão para cada um de nós, servos teus. Pai, nós te colocamos os dízimos e ofertas diante de ti. Ser com aqueles que têm sido fiéis, ó Pai, que têm honrado esse compromisso. Abençoa o nosso povo, Senhor, que eles não possam perder o emprego, mas que saibam que o Senhor está com eles. Saibam que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas. Nós cremos em ti, Senhor, e temos a certeza que esse momento passará. Ajuda-nos, Senhor, como cristãos, a estarmos firmes, crendo no Senhor, colocando as nossas esperanças em ti, porque sabemos que o Senhor nos ama e tem cuidado de cada um de nós. Cuida das nossas famílias, Senhor, dos nossos amados, e que a tua presença, Senhor, que o teu poder se faça presente em nossas vidas. E ao acabar esse problema todo, Senhor, essa pandemia, esse momento de restrição do contato com os irmãos, nós possamos pensar um pouco mais nas nossas vidas, naquilo que temos dado importância. Porque, com certeza, o mais importante é te servir, o mais importante é te honrar e amar as nossas famílias, Senhor. Obrigado por tudo. Até por este momento difícil nós te louvamos, Senhor. E é isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe a cada irmão. Agora estamos no momento missionário de missões estaduais e vamos falar o tema e a divisa. Vamos lá? Tema: pela vida em Jesus eu coopero. Divisa: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 1, 2 ao 4. Ele estava com Deus no princípio, e ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, estou sem favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em
Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir. Vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Graça e paz, meus irmãos. Estamos juntos nessa nossa jornada no conhecimento da Palavra de Deus e na experiência tão profunda do profeta Abacuque com o Senhor. Uma experiência, acima de tudo, que é uma experiência de oração, de relacionamento com Deus. Uma experiência que está pautada no abrir o coração para com Deus. De dizer ao Senhor onde está doendo, dizer ao Senhor as dificuldades, as dores. Foi isso que nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 1, no começo da nossa jornada no livro do profeta Abacuque. Vimos também a resposta do Senhor, a resposta de tirar o fôlego, né? O profeta Abacuque começa o livro com uma queixa sobre as injustiças que aconteciam no seu país, na sua nação, em Judá. E aí Deus responde ao profeta dizendo que traria o juízo sobre a nação, traria os caldeus, traria os babilônios, e que eles iam ser instrumentos de Deus para exercer o juízo contra a impiedade de Judá. E aí há um segundo diálogo do profeta, uma segunda oração do profeta, dessa vez perguntando e questionando a Deus com um coração muito inquieto, como se estivesse dizendo: Deus, o Senhor pegou muito pesado com a gente, porque os caldeus, os babilônios, eles vêm para destruir. Eles são pescadores que vai pescar o teu povo com rede de arrasto. E aí o profeta está muito angustiado. E aí nós terminamos ontem no nosso encontro entendendo que o profeta estava aguardando uma resposta de Deus. Isso no capítulo 2, versículo 1. O profeta vai dizer: olha, vou subir na minha torre e vou aguardar para saber o que é que o Senhor me dirá, para entender o que é que o Senhor vai me dizer. Eu vou esperar pela resposta de Deus. E isso é uma certeza que nós temos. Quando nós clamamos ao Senhor, nós temos um Deus vivo que responde às nossas orações pela bondade e pela graça dele. Vimos no capítulo 1 também que Deus exercerá juízo sobre os ímpios e que toda impiedade será retribuída com juízo, exceto para aqueles que acreditam em Jesus, o seu próprio Filho, no qual bebeu o cálice da ira de Deus, sendo o próprio Deus, no nosso lugar para nos salvar. E aí estamos agora diante do capítulo 2 do profeta Abacuque. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, vamos começar a partir do verso 2, que foi de onde paramos ontem, né? Ontem paramos no verso 1, hoje vamos começar no verso 2. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado,
ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá. Não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria. Eles dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas, será que não se levantarão de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhes servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restam virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiro farão eco. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fadiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor e que o embebeda para lhe contemplar a nudez. Você ficará coberto de vergonha. Em vez de honra, beba você também e mostre a sua circuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão direita do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você. E você ficará apavorado por ter destruído os animais, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Para que serve o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu? E de nada serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorde, e a pedra muda: levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus de bondade, verdade e justiça, Deus bendito, que tem misericórdia do teu povo e que não nos abandona. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é Deus Emanuel. O Senhor responde às nossas orações. O Senhor aquieta a tempestade dentro do nosso coração. E um dia o Senhor se levantará e mudará as circunstâncias. Naquele dia os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Enche-nos da tua graça. Enche-nos com tua esperança. Enche-nos com teu amor. Somos teu povo, ovelha do teu pasto. Nós assim te oramos e te pedimos. Fala ao nosso coração, Senhor. Ilumina o nosso entendimento para que a gente possa compreender a tua palavra.
Me usa como servo da tua palavra para que eu possa simplesmente falar de forma fiel, dando louvor e glória ao teu nome. E que os nossos corações, Senhor, dessa igreja tão amada, esses irmãos tão queridos, sejam terra fértil, Senhor, para a tua palavra, para germinar, crescer e frutificar para a eternidade. Te pedimos isso por causa do sacrifício do teu santo Filho Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, Deus responde ao profeta. E como a gente começou conversando ontem, no capítulo 1, o capítulo 1 termina com o profeta botando diante do Senhor mais uma queixa, né? O profeta não entendia como uma nação mais ímpia poderia ser instrumento de Deus, poderia ser a vara da disciplina de Deus para exercer o juízo contra Judá. E aí Deus se levanta e responde a Abacuque, e responde a mim, e responde a você. Eu queria te convidar a observar essa resposta de Deus. Observa comigo o verso de número 2, capítulo 2, verso 2. Como o Senhor começa? Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então o Senhor diz ao profeta Abacuque: Abacuque, eu vou lhe mostrar. Só que eu quero que você escreva essa visão. Mas você escreva de forma muito legível. Escreva ela em tábuas, a ponto de que quem passa correndo possa ler isso que eu vou revelar a você, isso que eu vou mostrar a você. A gente pode imaginar, e imaginar não é pecado, como se nos tempos de hoje fosse escrito um outdoor, uma placa, né, grande, que pudesse ser vista por todos. Então a resposta do Senhor ao profeta não era apenas a queixa do profeta, não era apenas ao coração do profeta, mas é uma resposta para todos os seus servos fiéis, para todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as gerações. Observe o que é que o Senhor escreve, o Senhor manda o profeta escrever. Mas ainda no verso 3, dá um detalhe daquilo que o Senhor iria revelar. Diz para quando é o cumprimento dessa revelação que o Senhor daria a Abacuque. Observa o verso 3, diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Se no versículo 2 Deus fala ao profeta o que fazer, né? Registrar a visão em tábuas bem legíveis, que possa ser vista até por quem passa correndo. No verso 3 fala quando. Quando a visão, quando seria o tempo de cumprimento dessa visão. E é interessante a gente pensar, porque o que Deus está dizendo ao profeta é o seguinte: olha, eu vou revelar a você algo, eu quero que você deixe registrado, eu quero que as outras pessoas tomem conhecimento, mas entende uma coisa, isso que eu estou lhe mostrando está destinado ao fim. Diz aqui no verso 3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá, não tardará. Então Deus está dizendo: olha, eu garanto que vai acontecer, não vai falhar. Ainda que você ache que pareça demorar, ainda que as pessoas digam não, vai demorar, vai chegar no tempo certo. Espere, não vai tardar. Deus está dizendo: Abacuque, escreve a visão de forma legível para todas as pessoas poderem ler. E entende uma coisa, olha para o fim. Isso que eu vou revelar para você tem a ver com o final. Em outras palavras, é uma visão escatológica. É uma visão do fim dos tempos. Então,
Diante disso, nós já entendemos uma coisa. Deus está pedindo para o profeta, para mim e para você, olhar como termina a história. Como termina a história é mais importante do que como começa. Olhe para o fim. Lembra da angústia do profeta? A angústia do profeta era a impiedade dos ímpios. Sejam os ímpios de Judá, que estavam torcendo a justiça, ou sejam os ímpios, caldeus, babilônios, que eram violentos e que agiam com brutalidade e perversidade. Deus está dizendo ao profeta, Deus está para revelar ao profeta a solução para esse dilema, para essa angústia que está no coração do profeta e que ele expõe ao Senhor. Mas o Senhor, antes até de revelar o que, Deus vai dizer o seguinte: isso tem uma relação com o final. Então, um convite para mim e para você de Deus é que a gente olhe à luz da palavra de Deus, à luz das promessas de Deus, à luz daquilo que Deus já revelou, possamos olhar para o fim. Muitas vezes nós nos perturbamos demais com o aqui e agora. E era isso que estava acontecendo com o profeta. Olhava a circunstância e, de fato, circunstância desesperadora. Mas o que Deus está dizendo ao profeta é: olha para o fim. Esquece o aqui e agora e olha para como essa história termina. E aí o Senhor vai revelar. Versículo 4 e versículo 5. Vai estar a palavra que devia ser registrada em tábuas bem legíveis, a ponto de ser vista até por quem passa correndo. Observa o que é que diz o verso 4 e o verso 5. Eis que a sua alma está orgulhosa. Em outras traduções diz assim: eis que a alma do soberbo, olha o soberbo, eis que a alma dele está orgulhosa. Então começa essa parte falando do soberbo. Eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Gente, olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo a mensagem, o que estava para revelar, agora está revelado. Deus está dizendo aqui, olha, o caminho dos ímpios é reprovado. O caminho dos ímpios são reprováveis, são sujeitos à reprovação. Eles nunca estão satisfeitos com nada, eles são como a morte, nunca satisfaz seu apetite. Em outras palavras, não tem paz, sempre vivem de desejo e desejo. Mas os justos viverão pela fé. Mas os justos, pela sua fidelidade, serão preservados. É isso que Deus está dizendo. Olha, no fim de tudo, haverá separação entre o ímpio e o justo. O ímpio terá o seu caminho reprovado. O ímpio não tem paz. Mas o justo viverá aqui e agora pela fé. Mas o justo será preservado no final por meio da fé. Essa mensagem que Deus revela ao profeta Abacuque. E esse texto é muito importante. O justo viverá pela fé. Aparecem 3 citações do Novo Testamento. Aparece em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Aparece em Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Aparece em Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. E sempre trazendo a ideia da justificação pela fé na obra de Jesus Cristo. Diante de Deus, conversamos também um pouco no encontro passado sobre isso. Diante de Deus, ninguém pode chegar e dizer: olha, eu sou justo, as minhas obras são boas, eu mereço ir para o céu, ou eu mereço ser preservado por conta da minha justiça.
ninguém merece ser preservado por conta da justiça própria. Ninguém tem justiça própria, porque todos, exatamente todos, pecaram e destituídos, separados estão da presença gloriosa de Deus. Mas um único justo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele cumpriu nele toda a justiça de Deus. E ele, sendo justo e perfeito, pagou o preço pela nossa justificação. Ele morreu a nossa morte para nos dar vida. E por causa de Jesus Cristo, pela fé na obra de Jesus Cristo, somos justificados por causa da sua justiça. Somos justificados por causa da sua justiça. E é disso que Deus está falando. Deus está falando aqui ao profeta Abacuque. Talvez Abacuque não tenha a plena compreensão que nós temos em Cristo. Mas na plenitude dos tempos, Deus revelou o seu Filho Jesus Cristo, que veio como homem e cumpriu toda a justiça de Deus. E é muito interessante a gente pensar que a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, quando a gente entende Paulo interpretando na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, esse texto, nós vamos entender que o justo, na verdade, não é justo pela justiça própria, mas é sim justificado pela justiça de Cristo, pela obra de Cristo e pela fé em Jesus Cristo. Isso é glorioso. O que Deus está dizendo para nós é que nós devemos viver pela fé em Jesus Cristo. O que Deus está dizendo para nós é que nós seremos preservados no dia do juízo final pela fé em Jesus Cristo. Mas os ímpios, nesse dia do juízo final, que o Senhor se levantará como justo juiz da terra, nesse dia os ímpios perecerão terrivelmente. Esse é um convite para vivermos pela fé no Filho de Deus e não olharmos para as circunstâncias. A diferença entre a nossa fé e a fé de Abacuque e a fé dos profetas é o seguinte: os profetas olhavam para frente, olhavam para o Messias que viria, para o Salvador. Eles tinham uma fé prospectiva, que olhava para o futuro e pela fé contemplava o Salvador. E nós temos o privilégio de ter uma fé retrospectiva. Olhamos para trás e vemos o que o Filho de Deus fez por nós. E temos um tão grande privilégio de compreender a sua palavra e de compreender que pela justiça de Cristo, e não a nossa, podemos ter fé nele e viver pela fé. Viver confiadamente a palavra de Deus. Entender que ele nos preservará no dia da sua intervenção. E haverá intervenção, sim. Esse dia se aproxima. Continuando, o versículo 6, até o final do capítulo, até o versículo 20, o Senhor ele vem ainda trabalhar à luz dessa profecia que estava escrita em tábuas de pedra, à luz desse outdoor, se pudermos falar assim, um desenrolar ainda sobre o juízo dos ímpios. O profeta Abacuque, 5 ais sobre os babilônios, mas também 5 ais sobre todos os ímpios. É disso que o Senhor vai falar. E é muito interessante a gente perceber essa palavra de juízo de Deus contra os babilônios e contra todos os ímpios. Então, se o justo é preservado pela fé,
Os ais são o que esperam os ímpios. Se a gente entendeu no texto passado, do 2 ao 5, que devemos viver pela fé, olhando para o fim, esperando que a justiça de Deus vai se manifestar e que Ele punirá os ímpios e preservará os justos que creram nele. Aqui, a partir do versículo 6, nós vamos ver os ais dos ímpios. Os ais dos babilônios. Então, Deus vai falar 5 ais, 5 pecados e com sua devida retribuição que encaixam perfeitamente com os babilônios, com aquela nação cruel e ímpia que não ficaria sem castigo. Olhando à luz da história, nós vemos que, de fato, o reino babilônico teve uma grande, como eu posso dizer, ascensão, mas logo depois a sua queda também foi radical. Deus exerceu juízo contra essa nação, mas a gente entende também que esses 5 ais aqui representam todos os ímpios. E os ímpios sofrerão o juízo de Deus. Inclusive, o pano de fundo do texto desse capítulo 2 é o juízo final. É um tom escatológico, é um tom do fim. Então, o versículo 6 ele começa dizendo assim: não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria, então dirão. Então Deus está dizendo aqui, olha, os opressores não ficarão sem a retribuição. Os opressores serão punidos. Eles colherão aquilo que eles estão plantando. As nações que eles estão esmagando, um dia se levantará contra eles e rirão deles, zombarão deles. Então é isso que Deus está dizendo, está falando de provérbio de zombaria. Aqueles que foram perversos virarão um provérbio de zombaria, serão motivos de escárnio, né? Terão a retribuição pelas suas impiedades. E aí, começando na parte B do verso 6 até o verso 8, Deus vai falar assim: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que se enche de coisas penhoradas. Será que não se levantará de repente contra você os seus credores? E não despertarão aqueles que farão você tremer? Você lhe servirá de despojo, visto que você despojou muitas nações. Todos os povos que restarão virão despojá-lo, porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. Deus está dizendo: ai daqueles que são gananciosos, que acumulam riquezas à custa da violência, à custa do sangue dos outros. Então essa é uma característica dos babilônios. A gente vai ver que desses 5 ais existe a punição para a violência, existe a punição para o furto, existe a punição para a imoralidade, existe a punição para a idolatria. Mas esse é o primeiro ai, do ganancioso, do que acumula para si o que não é seu, e do que comete violência, o que ama as coisas e usa as pessoas. Entendeu? Então, esse ai que Deus está trazendo aqui. Né? Versículo 9 vai dizer o seguinte, mais um ai, o segundo ai: ai daquele que junta em sua casa bens maus adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar bem alto, a fim de livrar-se das garras do mal. Os seus planos resultarão em vergonha para a sua casa. Ao destruir muitos povos, você pecou contra a sua própria vida, porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Observa bem, o profeta está dizendo aqui que Deus está condenando aqueles que são avarentos, aqueles que buscam nos bens a sua segurança.
E como na nossa sociedade existem pessoas que buscam os bens para obter segurança. É interessante também a gente observar que em cada ai desse existe uma retribuição. O primeiro ai que a gente viu, Deus fala, ai daquele que acumula o que não é seu, e aí vai dizer assim, todos os povos que restaram virão despojá-lo. Né? Fala da Babilônia e dos ímpios que despojou muitas nações e um dia vai ser despojado. Né? Aqui, no segundo ai, no verso 9, fala, ai daquele que junta bens mal adquiridos para pôr seu ninho no lugar bem alto. Então, aquele que busca nos bens a sua proteção. Mas observa a retribuição que haverá para isso no juízo final, ou no juízo determinado por Deus, no versículo 11. Olha o que é que diz. Porque as pedras das paredes clamarão contra você, e as vigas do madeiramento farão eco. Então Deus está dizendo, olha, ai de você que busca nos bens materiais a sua segurança. A parede da sua casa vai clamar contra você. Que coisa pesada, né, gente? É importante a gente observar. A nossa segurança está no Senhor. Eu vejo muitos jovens e até muitos pais dizendo para os seus filhos, olhem, primeiro lugar, estude. Primeiro lugar, o seu curso superior. Primeiro lugar, a sua faculdade, o seu doutorado. E eu vejo muitos jovens priorizando estas coisas. Não estou falando aqui para ninguém largar a faculdade, não estou falando aqui para ninguém abandonar os estudos. Eu tenho 2 filhos, irmãos. 2 filhos ainda crianças. Mas eu digo uma coisa a vocês. Tenho entendido de Deus que é melhor ter um filho gari do Senhor do que um filho médico descrente. Vejo também na igreja que na época de provas, muitos adolescentes e jovens não vão para a igreja para estudarem. Irmãos, em primeiro lugar não é o doutorado, não é a faculdade, não é a profissão. Em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes nós estamos sendo idólatras, fazendo dos bens materiais a nossa segurança e querendo erguer uma fortaleza com esses bens para nos sentir seguros. Não dependemos das provisões. Vou repetir, nós não dependemos das provisões. Nós dependemos do provedor. Ele é a minha e a sua segurança. Se a sua segurança for nos bens materiais, ai de você. Porque esses próprios bens clamarão contra você. É isso que o Senhor está dizendo. Essa palavra é para a Babilônia, mas essa palavra é para aquele que tem ouvido. Quem tem ouvido, ouça. Segundo ai, versículo 12, diz assim, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a fundamenta na iniquidade. Será que não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e que as nações se fadiguem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que texto impressionante, né, gente? Versículo 12 ao 14. É o terceiro ai. Vai dizer, ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Né? Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, ai daquele que, para construir os seus castelos, derramam sangue. Ai daqueles que passam por cima dos outros, a fim de ter as suas conquistas. Ai daquele que oprime os outros para ter as suas conquistas. E a gente viu que em cada ai desse havia uma retribuição. E é muito interessante a gente observar qual é a retribuição de quem constrói uma cidade
é fundamentada na iniquidade. Quem edifica uma cidade com sangue. A retribuição é, versículo 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que coisa interessante, né, gente? Sabe o que isso quer dizer? Presta bem atenção. Esse texto, ele tem um tom de condenação. A gente está aqui diante de um ai. De um ai acerca do juízo de Deus. Então, o que é que Deus está dizendo? Para aquele que edifica uma cidade com sangue, para aquele que fundamenta na iniquidade a sua vida, a sua casa, as suas construções, Deus está dizendo que um dia toda a terra terá o conhecimento do Senhor e da sua glória. Nesse dia será um dia de juízo para uns e salvação para outros. Observe uma coisa. Esse versículo 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, está registrado desta forma no profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo 9. É muito interessante você observar o mesmo versículo, é a mesma frase, é o mesmo verso. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 9. Só que no contexto de Isaías 11, 9 é um contexto de salvação. É um contexto do reinado de Deus. É um contexto do reinado do descendente de Jessé. A raiz de Jessé. Jessé é o pai de Davi. O texto começa falando sobre a raiz de Jessé, o descendente de Davi, o Messias, o Cristo. E começa a trazer elementos sobre um reino de paz. Uma paz tremenda que haveria nesse reino, descendente de Davi. É assim o capítulo 11 do profeta Isaías. E aí no versículo 9 vai dizer que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Só que no contexto de salvação. E aqui em Abacuque nós estamos vendo no contexto de juízo. Irmãos, o Senhor, o meu Senhor, o teu Senhor, o meu Deus, o teu Deus, que nós conhecemos e acreditamos e adoramos e buscamos, esse Deus se revelará plenamente na sua vida. O reino se manifestará em sua plenitude, poder e glória no dia da vinda de Jesus Cristo. Nesse dia será o dia que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Nesse dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Nesse dia será dia de salvação para os que creem, para os que viveram pela fé, que suportaram o sofrimento, as lágrimas, mas não abriram mão da santa esperança. Mas nesse dia também será um dia de condenação para os ímpios que aparentemente estavam impunes, que torceram a justiça humana, que praticaram perversidade sem serem punidos ou repreendidos pelos homens, não escaparão do juízo de Deus. Coisa maravilhosa é viver pela fé. Coisa maravilhosa é estar firme para que aquele dia não nos pegue como um ladrão, mas seja um dia de alegria, em que nos regozijaremos com o noivo, com o cordeiro que esteve morto e que venceu. Quarto ai.
Versículo 15. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor, e que o embebeda para contemplar sua nudez. Deus está dizendo, ai daquele que é imoral. Ai daquele que é imoral. E aí haverá retribuição. Observe o verso 16, diz assim, você ficará coberto de vergonha. Em vez de honra, beba você também e mostre a sua incircuncisão. Chegará a sua vez de pegar o cálice da mão do Senhor, e a sua glória se transformará em vergonha. Observe o verso 17, olha como é surpreendente. Se o verso 16 traz a retribuição, o verso 17 traz algo muito interessante. Contra os babilônios, diz assim, porque a violência contra o Líbano cairá sobre você, e você ficará apavorado por ter destruído os animais. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, contra as cidades e contra todos os seus moradores. No versículo 17, Deus está dizendo que vai repreender os babilônios, e aí os babilônios representam aqui todos os ímpios, porque eles cometeram violência não só contra o povo de Deus, não só contra o povo de Judá, o povo no qual Abacuque pertencia, mas porque eles, os babilônios, cometeram violência contra outras nações, contra o Líbano. Deus não só protege e vingará o seu povo, mas Deus retribuirá no dia do juízo toda a injustiça, toda a perversidade. Não ficará impune. E os babilônios, segundo o texto aqui, diz que cometeram violência sobre o Líbano. E por causa disso, eles teriam a sua sentença no dia do juízo também. E outra coisa que me chama muita atenção, versículo 17, na metade, diz assim, você ficará apavorado por ter destruído os animais. Olha só, gente. Deus protege as nações. Deus protege os seus animais. Até os animais, gente. Deus chamaria a juízo os babilônios, porque eles feriram não apenas o seu povo, mas também o Líbano. Deus traria juízo contra a Babilônia, também porque eles haviam destruído os animais. Toda impiedade será punida. Muitas vezes a gente tem um senso de impiedade, como eu posso falar, impunidade muito grande. Muitas vezes fazemos as coisas e vemos pessoas fazerem coisas e pensamos, não vai dar em nada. Muitas vezes nós praticamos coisas e dizemos, isso não dá em nada. Mas diante de Deus, Ele não deixará impune. O pecado é muito sério. Não brinque com o pecado lhe mata. O pecado causa juízo, condenação, morte, vergonha, retribuição. Seguindo o último ai, versículo 18. É o ai contra os idólatras. Diz assim, para que serve o ídolo, visto que o seu artifício o esculpiu, e de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode um ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Então, ai daquele que é idólatra, é isso que Deus está dizendo. Ai daquele que diz a madeira, acorde. Ai daquele que diz a pedra muda, levante-se. Está perdido. E aí lembra de que cada ai desse tem uma sentença de retribuição? Observa a retribuição da idolatria.
Observa a retribuição de quem disse à pedra muda: levante-se. Verso 20 diz assim: porque o Senhor, porém, está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Que coisa interessante, né? Olha o contraste entre Deus e os ídolos. Enquanto o idólatra diz a pedra muda, levante-se. Enquanto o idólatra diz a madeira, acorde. Deus, que é um Deus vivo, está no seu santo templo, não um templo que Salomão construiu, mas o templo cósmico, o templo celeste de Deus. Enquanto o idólatra apela para a pedra muda se levantar e ter vida e acordar, o Deus Todo-Poderoso é aquele digno de toda a reverência, no qual diante dele toda a terra se calará. Enquanto o ídolo inútil não pode nem falar, enquanto a pedra muda não pode nem falar, Deus é aquele que em seu poder e glória faz toda a terra se calar diante dele. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que no tempo certo se levantará. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para o fim. Aguarde. Viva pela fé. Não importando as circunstâncias, não importando a dor e o sofrimento de agora. O contexto de Abacuque era um contexto de dor e sofrer, um contexto de angústias humanas, onde ele olhava para a sua nação, via impiedade, onde ele olhava para as nações e via que o juízo se aproximava contra ele e a sua nação, mesmo sendo ele justo. O juízo viria contra a nação. E quando eu digo que o juízo viria contra a nação, e sendo ele justo também sofreria, nós podemos, por exemplo, lembrar de Daniel. Sendo Daniel alguém justo, alguém que andava diante da presença de Deus, também foi levado cativo para a Babilônia. Foi uma realidade que atingiu toda a nação. O profeta, mesmo nesse contexto, é convidado por Deus a olhar para o final. Deus mostra a Abacuque algo semelhante que mostrou a João. João, o evangelista, o apóstolo do amor, exilado na ilha de Patmos após todos os outros apóstolos morrerem, serem martirizados, a igreja sofrendo perseguição, Jesus Cristo aparece a João no Apocalipse e revela a João: olha, João, o final da história é esse. O cordeiro que esteve morto e hoje vive, venceu, vencerá triunfante. Ninguém resistirá. O cordeiro triunfará sobre todos os seus adversários. É isso que Deus está mostrando a Abacuque. Um dia, o próprio Deus se levantará e diante dele toda a terra se calará. Um dia, o próprio Deus se levantará e toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Um dia, o Senhor se levantará e os ímpios perecerão. Os ímpios que viveram como se não houvesse justiça, como se não houvesse Deus, como se não houvesse acertos de contas. Eles perecerão. Mas os que viveram pela fé no Filho de Deus, os que viveram pela fé em Jesus, os justificados, estes serão preservados naquele dia que não terá fim. O dia que durará para sempre.
a nova Jerusalém celestial. Essa é a resposta de Deus ao profeta Abacuque. Abacuque, haverá justiça, Abacuque. Os ímpios perecerão, os justos serão preservados. Os justificados serão preservados, porque viveram pela fé. Glória a Deus. Um resumo do que a gente conversou, meus irmãos. Devemos viver pela fé no Senhor, mesmo em meio a circunstâncias adversas, pois no fim Ele se levantará para juízo dos ímpios e preservação dos justos. Não desista. Continue firme, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, vivendo pela fé. Lembre das palavras do apóstolo Paulo. Lembre das palavras do apóstolo Paulo, o justo viverá pela fé, citando Abacuque, lembrando que a nossa justificação vem pela fé na obra de Jesus Cristo. Queria finalizar com as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando fala a Nicodemos. João 3:16 ao 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para salvar o mundo. Quem crê nele será salvo. Quem não crê será condenado. É essa fé de crer em Jesus de todo o coração que nós precisamos ter. É essa fé no Salvador que somos convidados por Deus a viver neste tempo presente, as angústias do tempo presente, participando do sofrimento de Cristo, para que também participemos da sua glória. Por isso, devemos viver pela fé e não olhando para as circunstâncias. Você tem olhado para as circunstâncias a ponto de se escandalizar na sua fé? Você tem se perdido com as coisas deste mundo? Você tem colocado a sua esperança nas coisas dessa vida? Como você tem lidado com as circunstâncias adversas? Olhe para o fim. Olhe para o Salvador. Olhe para o Redentor, que Ele vive. E no tempo certo, Ele se levantará. No tempo certo, o justo, o justificado, será preservado. Fica firme. Quero convidar você para orar. Quero convidar você a voltar para a fé. A fé que independe das circunstâncias. A fé mesmo em meio a circunstâncias adversas. Uma fé que não se intimida em meio ao sofrimento, mas que sabe que a soberania de Deus está no controle de tudo e que no tempo certo o Senhor se levantará para galardoar os seus por graça, misericórdia e bondade, cumprindo a sua promessa. Quero convidar você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo a fazer isso, que ainda não tem uma fé sólida em Jesus Cristo, que ainda vive dizendo que acredita em Deus, mas vivendo de fato como se Ele não existisse.
Quero convidar você a tomar sua decisão, a entregar sua vida a Jesus Cristo, a entregar-se a Deus e a viver pela fé. Não importa o que você fez de errado, daqui para trás, do que passou, passou. Deus é aquele que em Jesus faz nova todas as coisas e nos convida para vivermos daqui para frente pela fé. Ele morreu para nos justificar, para perdoar os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque a tua obra é perfeita. Obrigado pelo teu amor, pela tua verdade, pela tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, porque essas palavras do profeta Abacuque ecoaram ao Senhor no nosso coração, por meio da tua graça, por meio da tua verdade. Nos ajuda a ter uma fé para além das circunstâncias. Nos ajuda a ter uma fé para além do caos, onde o mundo está inserido. Um tempo de caos, um tempo de angústia, um tempo de tribulação. Estamos passando e ainda virá. Nos abençoa como teu povo, para que nós possamos, ó Deus, não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas permanecermos firmes, com olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Abençoa aquele e aquela que nesse momento está entregando a vida ao Senhor. Sela-o com teu Espírito, para que eles possam viver pela fé em ti. Crescer na tua palavra, amar a tua igreja e ser cheios do teu Espírito. Obrigado por falar ao nosso coração pela tua santa palavra. Abençoa essa amada igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser. Até mais tarde, né? Se Deus quiser, com Abacuque 3. Fiquem em paz. Irmãos, estamos acabando mais um culto pela manhã. Espero que Deus tenha falado no coração de vocês, como falou ao nosso também. Vamos fazer a oração final e nos encontramos às 18h30 no culto da noite. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um culto que se encerra, Pai. Que o Senhor possa abençoar nossa vida, Senhor. E que possamos, Senhor, estar sempre aqui para servir e para proclamar a tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo mensageiro, Senhor, pela vida do mensageiro e pela mensagem que foi proclamada em teu nome, Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.